Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje, o nosso bate-papo é muito importante. Como formar um grande homem. E eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo hoje o pastor Helmut. Bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Pastor, quando estava pensando sobre esse tema, me veio à mente uma reflexão. Como formar um grande homem? Eu tenho um filho menino de 1 ano e me peguei pensando de que o papel principal da vida dele vai ser esposo, pai, profissional, filho de Deus e meu filho também. Mas o papel principal da vida dele não é ser meu filho. Ele sempre será, mas esse não vai ser o papel principal. E aí fiquei pensando, refletindo sobre isso, que é algo tão forte, mas tão importante da gente falar, que eu comecei a pensar como formar um grande homem. E aí fui conversar com a Brigitte, sua esposa, né, para ter acesso ao Senhor, para pedir para o Senhor participar comigo desse bate-papo, e que bom que o Senhor aceitou. E hoje eu gostaria de te perguntar, para você que tem tanta experiência, para você que tem o dom, né, da palavra, como formar um grande homem? A gente poderia voltar para a antiguidade. Os reis tinham lá os seus príncipes, seus filhos, e o intuito deles era preparar, né, aquele menino para ser o sucessor. Aí a gente pode imaginar um pouquinho a agenda desse príncipe, a formação desse príncipe e o propósito que o rei tinha para com aquele menino. Muitas vezes com 2 anos, 5 anos, mas o objetivo do rei era formar um rei. Não que ele fosse príncipe para sempre, morasse em casa sempre, mas que com a partida dele tivesse de fato alguém capaz, responsável para conduzir um país. E quando a gente observa, né, essa ação de um rei, de preparar a próxima geração, talvez até os netos, a gente vai entendendo um pouquinho do papel de um casal, e aí hoje eu vou dar ênfase na vida do homem. Principalmente o homem da casa é capaz de formar alguém que vá de fato ter essa estabilidade para ser aquele que segue com o legado do pai. Nós sabemos que as mulheres, elas procuram mais por segurança, os homens mais por significado. As mulheres, elas pegam a criança e voltam o rosto do bebê para elas. Os homens pegam a criança e voltam o rosto do bebê para a sociedade. Os homens mostram o mundo para o bebê. As mulheres mostram afeto, carinho, proteção. As mulheres, elas não é que elas não queiram propósito, ou elas buscam por segurança. Os homens, eles gostam de desafios. Eles se colocam em risco, né? Eles buscam esse significado. Você dá uma moto para uma mulher, ela se veste, né? Posta uma foto no Instagram, aí as amigas curtem. E elas escrevem poderosa, maravilhosa, princesa. O homem, ele pega a moto, ele tenta explorar o máximo da moto, tira uma foto do velocímetro principalmente e diz, eu passei dos 300, eu passei dos 250. E aí, eu não vou nem dizer o que os homens colocam, escrevem lá embaixo. O homem se coloca em risco. Ele é diferente na estrutura do que a mulher. Agora, por essa razão, a importância do homem em gerar um filho que tenha estabilidade, que visa propósito, destino, que seja ousado, é fundamental. Eu gostaria de ler uma pesquisa dos Estados Unidos
um percentual, alguns números que são bem interessantes. Fala aqui do Criando Filhos e Filhas, de um livro muito legal, Um Homem Exemplar, da Integridade ao Legado. Eu vou deixar um exemplar aqui também, o primeiro homem que entrar em contato receberá esse livro. 75% de todos os pacientes adolescentes em centros de reabilitação de dependentes químicos vêm de um lar sem pai. 71% dos jovens que largam o ensino médio, que param de estudar, 71% vêm de um lar sem pai. 80% de estupradores com problemas de raiva vêm de um lar sem pai. Isso a gente já sabia. Agora, 85% de todas as crianças que apresentam distúrbios de comportamento vêm de um lar sem pai. 85%. E aí muitas vezes a mãe vai buscar o laudo com a psicóloga e não consegue entender o que de fato está acontecendo. E ela envia a criança para fazer terapia. Onde está o problema? É nos próprios pais, é na raiz, é na base tá no familiar, está no berço. Está no berço. Tenho mais uma aqui. 71% das adolescentes grávidas, 15, 14, 13 anos, não tem pai. E aí muitas vezes nós achamos que a informação, a simples informação vai proteger os nossos filhos. Isso não é verdade. Tem mais alguns números estatísticos aqui que podem nos ajudar nessa reflexão. Nós precisamos entender o papel fundamental do pai. Não que a mãe não tenha. O homem, ele tem algo que ele transfere para o filho que gera estabilidade, que gera propósito. Muitas vezes, quando o filho cresce, desenvolve, o seu filho, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai chegar numa fase em que ele vai se perguntar qual é o propósito da vida. Aí você, como mãe, você também é proativa, alguma coisa você vai passar para ele. Mas se o pai está ausente, se o pai não participa disso, o pai que mostra o mundo para o filho, o seu filho vai perder algo com isso. Eu não estou dizendo que ele está condenado por causa disso. Eu estou dizendo que vai perder algo por causa disso. Vai faltar algo para ele. Se ele encontrar na rua, no tio, no vô, alguma pessoa que cumpra com esse papel, tudo bem. Mas não é a mesma coisa, né, pastor? Mas o pai que volta para casa todos os dias, ele pode e deve gerar uma influência maior. Eu creio que esse é um aspecto que é o nosso ponto de partida, né? Os homens andam confusos, eles não sabem qual é o seu papel diante da esposa, diante dos filhos, diante da sociedade. Eles cumprem com o seu papel de provedor, muitas vezes, fazem esse trabalho bem feito, mas quando chegam em casa não sabem exatamente o que fazer. Falta comunicação em casa, com o cônjuge, com o filho, não sabem como lidar com aquela criança, brincam sim, mas não sabem muitas vezes passar algo a mais para aquela criança, contar uma história, inspirar essa criança, contar algo da sua vivência, né? E passar alguns valores, princípios, através de contar histórias, de estar com o filho. E não de ser o exemplo, né, pastor? Com certeza, a integridade do homem faz toda a diferença para influenciar, então, essa próxima geração. Então, eu creio que esse é o ponto de partida da nossa reflexão. O homem entendeu seu papel. Quem sou eu em casa? Qual que é a minha função? Não é uma questão de levar o lixo ou não levar o lixo. Limpar a mesa ou não limpar a mesa. Trazer milhares de reais ou não para casa. Não é essa a questão mais importante.
Mas eu tenho em casa criaturas maravilhosas que têm um dom de Deus, eles têm vida, têm energia, têm criatividade. E esses eu preciso conduzir. Agora eu preciso saber aonde eu quero chegar. Se o propósito não está claro para mim, como é que eu vou conduzir os meus filhos? Para onde vou levá-los? E esse é um desafio dos pais, entenderem qual é o propósito de vida, por que eu estou aqui, qual é a finalidade. Sim, eu tenho amigos, eu tenho a sociedade, eu tenho uma série de pessoas à minha volta, mas qual é o porquê de eu estar aqui? Qual é a razão de eu estar aqui? E esse porquê, ele acaba sendo mais importante ainda quando o homem ele faz essa transição do papel principal que antes era filho, para o papel que ele vai ter que exercer de esposo e futuramente pai. Ou esposo e pai, cada um tem Sim. sua história. Sim. Mas essa transição, muitas vezes falta clareza, né, pastor? É verdade, porque o homem muitas vezes não está cuidado, não está tratado. Né? Eu gosto muito da expressão autogestão. Tem a inteligência emocional, né? Mas a autogestão ela envolve administrar corpo, alma e espírito. E muitas vezes o preparo para a união não é feita. Se vive faculdade, se vive um novo trabalho, e de repente se apaixona por alguém, decide constituir família. E nesse processo a pessoa não se prepara para esse novo. E não há curso de como casar, de como criar filhos. Quer dizer, há, mas são poucos. E o jovem então assume esse compromisso, mas ele não sabe o que fazer. E aí tem a problemática que é que muitas vezes ele não está resolvido. A gente vê adultos que pularam fases, que voltam à adolescência e querem viver a adolescência. De alguma forma eles não se entendem. Obviamente, em qualquer dinâmica familiar acontecem traumas. Têm as suas feridas, lutam com a sua afirmação, e muitas vezes de forma errada, têm os seus complexos e precisam assumir responsabilidade. E aí a gente infelizmente vê uma atitude de muitos deles de permanecer no videogame, no joguinho, no happy hour, né? E não consegue entender a sua responsabilidade, o efeito da sua vida em casa. Não que não possa jogar videogame, né? Mas essa substituição de outras coisas pelo lar que causa dificuldade. Mas a gente vê muitas vezes uma identidade, uma autoestima, uma pessoa ainda carregando Afetada. feridas. E muitas vezes, pastor, eu acredito que não aconteça de forma madura essa transição do menino para o homem, muitas vezes também porque os pais não preparam este filho para isso, por medo do desapego, né? Por medo de que o filho voe, que o filho viva a sua vida, que ele tenha seus novos papéis, muitas vezes mais importantes. E aí todo esse apego, esses traumas, essa falta de maturidade, falta da palavra da Bíblia, de um pastor, né, ou padre, depende, qualquer religião, que você acredite na palavra, né, que você esteja centrado em uma fé, mas de alguém que lhe oriente. E aí se perde, e esse homem perde forças e acaba ferindo outras pessoas, que normalmente é a esposa e os filhos. Então, como que nós, que somos pais, podemos preparar este homem para a vida? Muito diálogo. Compartilhar experiências, tanto sucessos quanto fracassos. Falar daquilo que aconteceu na minha história, como eu lidei com tudo isso, com esse novo, né? Conversar sobre... Meu pai sempre fazia isso, sou de uma família simples, e meu pai, ele chamava a atenção, tá vendo fulano de tal? Não para criticar a vida dele,
mas ele perdeu o propósito, ele perdeu a essência, ele perdeu o caminho, perdeu a verdade, está perdendo a vida e ele não está prosperando. Né? E essa conversa, não em forma de crítica, de acusação, de fofoca, mas para ver a vida. Tem um provérbio que fala: a sabedoria está gritando nas ruas. Né? Se a sabedoria está gritando, ela grita como? Através do quê? Da vivência de outras pessoas. Né? Então, assim, conversa. Muitas vezes a gente conversa sobre algumas coisas de adulto, né? Droga, álcool, sexo, mas tem muito mais do que isso. A vida, ela precisa ser bem trabalhada. E, assim, a tendência da mãe é continuar estendendo afeto, amor, proteção, né? E ela deve continuar fazendo isso, não segurando o menino. O homem deve impulsioná-lo para a vida. O homem tem mais essa coragem. Não que ele não sinta quando o filho saia de casa e volte só um ano depois. O homem também tem lá os seus medos. Seus sentimentos. Seus sentimentos. Mas ele é um pouco mais ousado e por perceber que isso é necessário, ele vai dar aquele empurrão. E é importante que aí, quando ele empurra o filho para fora de casa, aspas, né, o filho esteja preparado para lidar com o mundo e as coisas que o mundo oferece. Né? Aquilo que você comentou da espiritualidade também é um pilar necessário. Né? Por isso eu falei da autogestão. Eu preciso administrar meu corpo, as minhas emoções, minha vontade, mas também a minha espiritualidade. Né? Eu preciso, é uma necessidade do ser humano, estar conectado com um poder superior. Né? Eu preciso ter um Deus inspirador, criador, poderoso, que obviamente vai me ajudar a lidar também com as complexidades da minha espiritualidade. Né? De poder ter o meu tempo de oração, meu tempo de reflexão, né? De conversa com Ele. Isso é fundamental. Também ajuda no processo de amadurecimento. E há uma série de princípios bíblicos, como também de histórias bíblicas, que podem ser inspiradoras para ajudar o filho a assumir essa responsabilidade. Né, de fato viver vida adulta com responsabilidade. E é muito importante também, né, pastor? Muitas vezes se projeta no filho com que ele tenha, então, essa maturidade, que ele tenha essa independência, mas o que os pais, que são a base, estão fazendo para se preparar para esse momento? É muito importante, porque eu acredito que um filho que tenha certeza de que é amado, é aceito, é valorizado, ele sabe que ele pode ir para onde ele quiser. Ali sempre terá afeto, segurança, que vão lhe aceitar, vão lhe acolher. Então, os pais mostrando também que o casamento é a base de uma família, é uma coisa muito importante para esse homem e para essa mulher. E claro, dando o exemplo para esse homem de como ele deve ser e se portar, com certeza vai se estruturar gerações. Exatamente. Gerações. Então, antes da gente também esperar com que esse filho, o homem, seja, a gente precisa ser. Nós, mulheres, no nosso papel, mas os homens também sendo o masculino, sendo o seu papel de pai, de esposo, muito claro, muito posicionado. Como a gente não tem nenhuma escola para a família, a única escola é a própria família. E quando há dificuldades na família, elas serão replicadas. Todas as questões não resolvidas entre a minha esposa e eu, de alguma forma serão copiadas pelos meus filhos, conscientemente ou inconscientemente. Até que alguém tenha coragem de romper. Exatamente. Tem a coragem de ser mais forte do que isso, né? Exatamente. E dói, né, pastor? Dói. Mas assim,
Eu vi meu pai ele tinha uma certa atitude em alguns momentos e certa vez o meu filho fez algo lá que eu não gostei, falei, eu vou precisar corrigir esse menino, né? E quando eu cheguei, eu olhei para ele, foi assim, fração de segundos, eu percebi que eu era assim. Aí eu falei, eu estou querendo corrigir meu filho, mas é o meu erro que está ali, é o meu espelho que está aí. Eu vou brigar com ele porque ele fez algo que eu não gostei, mas eu sou assim. Agora, essa reflexão, ela não é agradável, né? Perceber a minha imperfeição ao olhar para o filho, a perfeição a gente gosta de ver. Agora, olhar para o filho e perceber a imperfeição não é agradável, né? Isso exige mudança. Eu creio que como pais nós precisamos trabalhar, a gente não pode parar. Meu pai dizia, se você para de aprender, você está ficando velho. Creio que tanto o homem quanto a mulher da casa precisam estudar, ler bons livros, fazer reflexões. A gente está muito preso a uma série de coisas e não nos damos o trabalho, o luxo de ler algo saudável, que vá me levar a uma reflexão, que vá resultar num comportamento, que vai ajudar o meu filho. E não só falar daquilo que eu já vivi, mas de continuar aprendendo. A comunicação, né? Toda a questão da bênção que você acabou de falar. Se eu abençoo meu filho, eu libero ele para prosperar. Abençoar não é proferir palavras positivas. Abençoar é olhar para o meu filho e entender que Deus tem um propósito para a vida dele e falar para ele. A gente colocou um propósito para cada um dos nossos filhos, uma palavra de bênção, né? E é interessante que nós fizemos isso há muitos anos atrás. O mais velho tinha 11 anos. E falamos para o mais velho, você será influenciador. Você olhar para a criança e já perceber nela a fibra. Você já percebe nela a autoridade. Você já percebe nela a sabedoria. E você confirma isso. Não palavras de elogio, para dizer assim, você é lindinho, né? Você é... Não, é algo mais profundo. É despertando o que ele tem de propósito. Já está lá. Você provoca o crescimento. O despertar. E você entende que Deus já colocou isso lá. Ele tem uma mente brilhante. Ele vai ser influenciador. Né? Muitas vezes a gente se confunde um pouquinho com isso, porque a gente quer que o nosso filho seja próspero. Então ele precisa de dinheiro, né? Ele precisa de um bom status social. E a gente se perde em alguns detalhes que são resultado de uma vida abençoada. Não são o ponto de partida. Então, assim, proferir palavras de bênção, de declarar sobre nossos filhos o que eles são, o que a gente já vê, visualiza neles. E falar isso com autoridade mesmo, declarar isso como uma declaração espiritual sobre a vida deles, para que eles sejam preenchidos de coragem, de ousadia, de estabilidade. Eu creio que a estabilidade na vida do filho é uma das coisas mais valiosas. Você vê o seu filho caminhando com passos firmes, ele tem determinação, né? Ele sabe que já tem aonde chegar. Aí quando ele está no ensino médio, ele não vai perder tempo com futilidades. Ele tem o seu direito de fazer as suas brincadeiras, não estou querendo ser aqui. Mas assim, você vai conduzir ele através do seu exemplo, como diz o livro aqui, da sua integridade, você vai ajudar ele a chegar no legado. E isso vai ser a virada de chave, né? Você olhar nele o que já está lá, né? Você precisa se dar o tempo de ver o potencial do seu filho. Você chega em casa hoje à noitezinha, aí você olha para o seu filho e começa a imaginar o que já há nele. E despertar, dizer para ele que ele é capaz.
Que ele está livre para poder viver a própria vida. Ele é capaz. Assim, tem um salmo que eu gosto muito, 131, ele fala assim, eu deixei de ser arrogante, né, no meio do salmo. Eu já não corro atrás de coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Isso não é um desencorajamento. Eu só preciso cuidar para não buscar aquilo que está fora do meu alcance. O valor, né? Mas há tantas coisas ao meu alcance que muitas vezes não são incentivadas na vida de um menino. Né? Tudo isso demanda tempo. Muita dedicação. Quanto tempo nós temos para nossos filhos? Se o rei prepara o príncipe para depois receber a coroa e sabe dessa responsabilidade, qual é a agenda? Né? Qual é o conteúdo programático do que o príncipe recebe? E o nosso príncipe? Qual é o conteúdo que ele recebe? O que eu posso fazer? Como estamos preparando, né? Uma coisa que eu gosto de falar, assim, né, final de tarde, na hora do almoço, ao preparo da mesa. E lá são colocadas coisas valiosas que servem como alimento nosso. E a pergunta que eu faço para os homens é a seguinte: o que eu coloco na mesa? Não para o físico. O que eu coloco na mesa da minha família como homem? Eu estou percebendo essa responsabilidade de colocar valores na mesa, coisas significativas, coisas que não perdem o seu valor? Eu estou entendendo isso ou eu gosto mais da brincadeira, né? Do lazer? Eu preciso entender isso. Uma estatística mostra que tempo de qualidade não há nas famílias, é muito baixo. Você fala aí de um número de menos de 2 minutos por dia que o pai tem com o seu filho, a média geral de tempo de qualidade. É pouquíssimo. Se você quer formar um rei, 2 minutos por dia é o suficiente? Não. E ainda às vezes esses 2 minutos, meu Deus, né? Nem são tão de qualidade, porque a vida nos tira o foco. São as redes sociais, são as ocupações, são os pensamentos. Às vezes esse homem que é o exemplo nem está formado, não está firmado no que ele acredita, firmado no seu posicionamento. Né? Então realmente a gente fica pensativo sobre isso. Né? Exatamente. E hoje, pastor, se você pudesse deixar uma mensagem de reflexão, de encerramento, aquela mensagem que vai tocar os homens que estão nos assistindo e as mulheres que estão nos assistindo encaminharem para os homens, maridos, filhos, o que você diria? Olha, eu tenho certeza, né, que vocês homens, vocês têm muito mais poder do que vocês acham que têm. No mundo corporativo, eu sei que vocês são poderosos, mas em casa. Não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de algo poderoso. Vocês são capazes de formar reis. Olhe para o seu filho, veja o valor que ele tem, veja o significado da vida, revista a sua vida com propósitos sustentáveis, viva para de fato deixar um legado. E talvez para ajudar nessa reflexão, um exemplo, uma pergunta que um dia foi feita: o que você diria à sua neta no leito de morte? Eu sei que ninguém quer falar de morte aqui, né? Mas imagine que o teu tempo acabou e a sua netinha vem para falar contigo, para se despedir. Você sabe que o seu tempo acabou. O que você falaria a ela? Exatamente essas palavras são as palavras mais importantes. Entenda isso, viva isso. E assim,
há momentos de medo e angústia. Deus sabe o que se passa em cada um de nós. Nos conhece. Quem tem falta de sabedoria pode pedir a Deus. Deus abençoe a sua vida. Forte, hein? Desejo que os homens que estão nos escutando hoje consigam refletir sobre essa mensagem que tu deixou, consigam resgatar a sua força, resgatar os seus propósitos, se posicionar realmente como um grande homem e ser exemplo para as gerações, porque é muito importante. O papel da mulher, muitas vezes, ele é colocado como o mais importante, mas um homem é muito importante. O homem, ele tem o poder de liderança na família. Ele tem o poder de fazer com que a mãe, a mulher, ela seja ainda mais afetiva, amorosa e disponível para os seus. Ele Não tem há o poder, não há comparação, competição. não, é complemento, Complementação. né? E ele tem poder de união, de resgate, ser um grande exemplo. Então, que os homens que estão nos assistindo hoje consigam resgatar e realmente, né, buscar serem mentorados, serem acompanhados e consigam ser um grande exemplo. Tenha coragem de recomeçar. Seja homem. Uau, forte! Muito obrigada, pastor, por ter vindo hoje, ter feito esse bate-papo com a gente tão bom. Obrigada pelas tuas palavras também, toda a tua contribuição aqui para quem está nos assistindo e ouvindo. Eu agradeço muito pela oportunidade, né? Que Deus abençoe também o seu trabalho. Muito obrigada. Né? De boa influência. Amém. Legal. Obrigada a você que nos assistiu ou nos ouviu. Obrigada também aos nossos patrocinadores. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que tenha sido de grande valia para você. Que Deus te abençoe e até mais. Até mais.